Solos argilosos, devido às suas características de plasticidade e devido à interação entre as partículas de argila não acontecer devido ao seu peso, né, como acontece nos solos arenosos, então ele apresenta aí características de estrutura bem diferentes. Então, quando a gente tem aí grãos de argilas e eles são depositados em um ambiente com água destilada, nesse caso, esses grãos tendem a se posicionar paralelamente entre si, formando uma estrutura que a gente chama de estrutura dispersa. Nesse caso, as partículas tentam se afastar devido à concentração de íons negativos na face dos grãos. Quando a gente tem aí as partículas de argila depositadas em um ambiente com íons positivos, dissolvidos na água, então esses grãos de argila se aproximam para tentar capturar esses mesmos íons e nesse momento as placas começam a se inclinar, né, para fazer um contato aí face e borda, formando assim uma estrutura que a gente chama de estrutura floculada. Essa figura mostra para a gente a diferença entre as estruturas. Na letra A aí a gente tem uma estrutura dispersa, na letra B nós temos aí uma estrutura floculada. E quando essa estrutura floculada acontece numa solução salina, né, com a água do mar, ela ainda fica um pouquinho mais diferente, né, a sua floculação muda um pouquinho. Então essa figura mostra aí como que são essas estruturas, né. E aí a estrutura dispersa ela é mais estável, né, e ela pode acontecer aí de forma natural ou provocada por esforços que aconteça sobre o solo, né, com o material sendo adensado, né, compactado. Bom, então, para a gente verificar isso, a gente vai estar verificando através de um ensaio chamado ensaio de compressão simples, que é um ensaio onde a gente faz um corpo de prova do material e coloca numa prensa e mede a força que é necessária, a pressão, né, que é necessária para que esse material sofra ruptura. Então, um solo ele pode estar mais duro e ter maior resistência ou estar mais mole e ter menor resistência. Então, com base nisso, os pesquisadores aí, Terzagh e Peck, em 1948, já apresentaram aí uma tabela comparando aí a resistência à compressão de cada solo, né, com relação à consistência, né, o que ele chama aí de consistência, que ele diz aí que pode ser muito mole, média, consistência rija, muito rija ou dura, né, dependendo da resistência à compressão do solo. E esse valor de resistência varia bastante, né, sendo para consistência muito mole, o solo está com a resistência menor do que 25 kPa. E já a consistência dura, a resistência à compressão aí já está sendo maior do que 400 kPa. Então isso mostra, né, dependendo da estrutura do solo, ele vai ter diferentes situações aí de consistência. Então, além disso, eles apresentaram, né, Terzagh e Peck apresentaram também mais uma outra característica que ele chama de índice, né, que chama esse índice aí de sensibilidade do solo. Então, a sensibilidade do solo, ele correlaciona o resultado desse ensaio de resistência com o solo no seu estado natural, com relação com o solo amolgado. O que é o solo amolgado? É o solo que você pega ele, mexe ele com a mão, fazendo com que essa estrutura que ele esteja, né, no seu estado natural seja quebrada. Então, por exemplo, ele está numa estrutura floculada, você mexeu com a mão, então você quebrou essa estrutura do material. E aí que se esse solo perder resistência, né, quando for amolgado, no ensaio de compressão simples, ele diz que esse solo é mais sensível. E quando esse solo não tem essa perda de resistência, então ele diz que esse solo é um solo insensível, né? Então a fórmula está aí de sensibilidade é igual à resistência à compressão simples
do solo no seu estado natural e a resistência à compressão simples no solo do solo amolgado, né? Então, para valores menores do que 1, esse solo é insensível. Entre 1 e 2, ele tem uma baixa sensibilidade. Entre 2 e 4, ele tem uma sensibilidade média. Entre 4 e 8, ele é um solo sensível e com o valor da sensibilidade maior do que 8, a gente diz que é um solo extremamente sensível. As argilas marinhas, muito floculadas, que são muito floculadas, podem apresentar altos valores de sensibilidade, de até 80, né? E as argilas compactas, com laminações aí de areia, podem apresentar valores baixos de sensibilidade, podendo chegar aí a 0,5, né?